Nós vamos passar agora a pregação da palavra e eu os convido a abrir Marcos 14. Nós leremos dos 53 ao 65, mas nossa meditação vai focar nos 3 primeiros versículos, 53, 54 e 55. Marcos 14, nós leremos dos 53 ao 65. Eu farei a leitura em voz audível e os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Mas como disse, eu vou pregar só os primeiros 3 versículos. São muitos detalhes, nós não precisamos correr e a gente vai, para e passo, aprender as lições espirituais de toda essa sessão. Marcos 14 diz assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiram de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E, levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós o ouvimos declarar: Eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, só de ler esse texto, nós já nos enchemos de ira santa, por conta do que esses homens fizeram com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso já seria um assinte a qualquer pessoa deste mundo. A mais vil pecadora jamais poderia ter sido submetido à injustiça tal, quanto mais o Senhor, o Rei dos altos céus, Jesus teu Filho. Diante disso, que o Senhor nos dê nessa noite graça para entender que, apesar de nós julgarmos o sinédrio, nós somos tão maus quanto esses homens, que nós temos injustiça como eles, e a ver que muitas vezes seguimos de longe como Pedro. Essa cena não é um retrato de um sinédrio malvado e de um Pedro que é um péssimo discípulo. Isso é um retrato da nossa humanidade injusta e de nós como discípulos que falhamos diante do Senhor. Então aplique isso no nosso coração e que, acima de tudo aqui, nós vejamos o quão inocente, maravilhoso, glorioso, justo é Jesus Cristo, e o quão grande é o seu amor, porque o justo morreu pelos injustos. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos limpe agora, que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós, para aprendermos da palavra
e a glória seja toda do teu santo nome. Nós oramos no nome do juiz de toda a terra, daquele que há de vir para julgar o mundo com equidade, Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos vivido um momento muito difícil da nossa história, não só como país, mas também quando nós olhamos para o mundo. Quando nós olhamos para o nosso país, a gente não precisa de torcer para o partido A ou B para ver que não só o STF, né? Xandão vai derrubar essa pregação, né? Como muitos outros têm abusado da sua autoridade, não é verdade? Não é preciso ir longe. Quantos bandidos estão agora na rua e deveriam estar na cadeia? E talvez você pense, isso é só no nosso país. Num país de primeiro mundo, igual os Estados Unidos, isso não acontece. Bom, acontece. Algumas semanas atrás, nós vimos um jovem matar a facadas dentro do metrô uma ucraniana e dizer: eu matei essa branquela, eu matei essa branquela. Qual o problema disso? Ele já havia sido detido 14 vezes. 14. Na Califórnia, estado revolucionário, há uma lei que se você furtar $900, você não pode ser preso. $900. Isso é juízo? Isso é justiça? E por mais terrível que isso pareça, isso não se compara à cena que nós vamos começar a meditar nela, do julgamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu trabalho ao longo das semanas que nós vamos meditar nesse texto, ou nesta sessão, é mostrar a vocês claramente a ilegalidade daquele julgamento, toda a ilegalidade dela, e mostrar a vocês que Jesus era completamente justo ali, e mostrar que Deus estava no controle, que aquela condenação, por mais que evidenciasse a maldade humana, a injustiça humana, acima de tudo estava ali Deus todo-poderoso e soberano, fazendo com que todos os nossos pecados ali ficassem avultados, e mais, Ele iria manifestar a sua justiça na cruz para a nossa salvação. Então hoje nós vamos meditar nestes 3 primeiros versos, 53 a 55, e o que eles nos ensinam: que Jesus é o inocente Filho de Deus, julgado injustamente pelo Sinédrio, e que Jesus é completamente inculpável, não havia nada nele digno de condenação. Antes de nós entrarmos nessa cena, nós precisamos de 2 informações básicas para nós entendermos o que está acontecendo nessa cena. A primeira delas é que os judeus, como vassalos do Império Romano, naquela época, não tinham a prerrogativa de aplicar a pena capital. Eles podiam julgar coisas religiosas e remeter estas coisas à corte romana. Se eles desejassem aplicar a pena de morte, era necessário o processo deles, entregar aquela pessoa com uma acusação formal ao tribunal romano, e o tribunal romano consideraria aquele réu apresentado e o líbelo contra ele, se ele era passível de morte ou não. A segunda coisa que nós precisamos saber para entendermos essa cena, então, é que diante dessa informação, Jesus não passou por um julgamento religioso somente. Jesus também passou por um julgamento civil, e cada um dos 2 tipos de julgamento contou com 3 etapas.
Então Jesus foi julgado em 6 etapas. No julgamento religioso, ele primeiro foi julgado por Anás, como a gente vai ver daqui a pouco. Isso só é relatado no Evangelho de João, no capítulo 18. Depois o Sinédrio julga, na cena que nós vamos meditar, durante a madrugada, e pela manhã Jesus passa por uma segunda audiência no Sinédrio, que está em Marcos 15, nós vamos ver mais adiante. O julgamento civil acontece primeiro diante de Pôncio Pilatos. No entanto, Pilatos, politicamente, querendo reaver a amizade com Herodes, ele remete Jesus a Herodes, que queria vê-lo, queria conhecê-lo e queria ver de Jesus algum sinal. Esse julgamento perante Herodes, somente Lucas registra. E depois de Herodes não obter nada, a não ser silêncio de Jesus, ele volta para Pôncio Pilatos, na cena que nós conhecemos bem, em que todo o Sinédrio, reunido junto à multidão, vão sublevar a multidão e levar a multidão a gritar: nós queremos a soltura de Barrabás e a morte de Jesus. Essa é a terceira audiência civil e a segunda perante Pôncio Pilatos. Então, tendo isso na mente de vocês, eu sei que são muitos detalhes, mas isso vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo aqui. Marcos, então, vai registrar agora o julgamento religioso de Jesus, o julgamento perante as autoridades religiosas. E ele não narra, como eu havia dito, a audiência perante Anás. Essa audiência está em João 18, a partir do verso 13. E por que é importante eu falar um pouco sobre essa audiência? Porque Anás era o sumo sacerdote legal, no sentido de que ele, de fato, pela sucessão de sumos sacerdotes, deveria ser o sumo sacerdote. No entanto, os romanos, e nós não sabemos porquê, eles depuseram Anás e fizeram com que Caifás, que era genro dele, fosse o sumo sacerdote. Isso é interessante porque o cargo de sumo sacerdote era vitalício e era algo que não se podia transferir enquanto o sumo sacerdote vivesse. E por ser tão honroso e por ser um cargo de chefia religiosa tão avultado, o Sinédrio primeiro decide mandar Jesus para aquele homem, tanto para honrar aquela posição de Anás, quanto para ganhar tempo para fazer uma sessão noturna do Sinédrio, o que não era comum. Além disso, Anás iria dar as instruções do que fazer com Jesus. Tamanha a experiência dele e o vulto dele por trás do Sinédrio, que seria importante ouvir a opinião daquele homem. Afinal, toda a nação, apesar de saber que Caifás agora era o sumo sacerdote dos romanos, amava Anás, tinha como Anás uma figura importante. Então Jesus vai primeiro para esse homem, e de lá ele já sai praticamente sentenciado. Então a cena que a gente recebe aqui de Marcos, que eu vou começar a expor agora, do verso 53, é só um teatro. Jesus já estava condenado. É como se fosse peças marcadas. Já está tudo combinado. Ele já vem com a sentença prontinha. E agora então, isso vai nos ajudar a compreender a cena com mais detalhes. Diz Marcos que levaram Jesus ao sumo sacerdote. E aqui ele está falando de Caifás. Esse homem, meus irmãos, era um homem vil, inescrupuloso. Esse homem, lá em Marcos 15, 10, viu Pôncio Pilatos, entendeu que ele queria a morte de Jesus por inveja de Jesus. Então esse homem era um homem invejoso. Ele tinha parte então naquele julgamento. Antes disso,
algum tempo antes, que a gente não sabe quanto tempo, lá em João 11, 48 e 49, Caifás havia dito que era necessário que Jesus morresse em prol da nação, para que evitasse tumulto entre a nação. Lá em João 11, 48 e 49, diz o seguinte: se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Algum tempo antes, esse homem já tinha dito: nós temos que matar Jesus. Então Jesus já vem sentenciado de Anás, e quando chega nas mãos de Caifás, aquele homem invejoso, inescrupuloso, e que já havia dito: Jesus tem que morrer, esse é o juiz que vai julgar Jesus. E aqui nós quebramos um dos princípios do direito, que é o princípio de suspeição. O que significa isso? Que o juiz ele já tem uma certa parcialidade no juízo, ou seja, ele está viciado, é alguém que é parte, então ele não tem capacidade de julgar. Por quê? Ele vai tomar os seus interesses pessoais no juízo. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo simples. Imagine que eu e o nosso irmão José Clarison, nós entramos numa negociata. Então nós trocamos aqui alguma figurinha, compramos um carro na mão do outro, ou uma casa, o que quer que seja. E então ele se sente prejudicado. Só que eu vou no tribunal e quem é o juiz? José Clarison. Ele vai tomar partido do Fábio? É óbvio que não. Ele se sentiu prejudicado. Então ele é, digamos assim, viciado, suspeito. Ele não pode ser o juiz. Então quando Marcos nos mostra que Caifás é o sumo sacerdote, é o juiz, ele está nos mostrando que esse homem é incapaz de julgar Jesus. Além da vida imoral dele, além de todo o gabarito pecaminoso que ele tem, ele ainda é um juiz que tem parte na questão. Em segundo lugar, Marcos nos mostra que o sinédrio estava reunido, e como nós já vimos, Jesus foi preso lá para meia-noite, 1h da manhã. E quando nós lemos então que Marcos nos registra que o sinédrio estava reunido imediatamente, nós temos aqui alguns problemas. Primeiro que Marcos ele usa uma figura de linguagem falando todos estão reunidos. É óbvio que não são todos os membros do sinédrio. O sinédrio tinha 72 membros e alguns deles, como Nicodemos e José de Arimateia, eram discípulos de Jesus. José de Arimateia é aquele que depois vai pedir o corpo de Jesus para enterrá-lo. Nicodemos, antes no Evangelho de João, quando encontrou Jesus, ele foi salvo e depois ele se tornou um defensor de Jesus dentro do sinédrio. Então todos aqui não são todos os homens, eram todos aqueles que participavam daquela conspirata, ou seja, aqueles que Marcos estava narrando que queriam matar Jesus, que naquela semana procuravam ocasião de prender e matar Jesus às escondidas. Então todos aqui são todos aqueles que eram contrários a Jesus. Outra coisa que nós temos aqui um problema é que todos aqui reunidos nessa hora da noite, meus irmãos, mostram para nós que aquela reunião era algo irregular. Por quê? Porque o sinédrio não podia reunir-se à noite para julgar ninguém. Eles tinham que reunir-se à luz do dia. A questão é, por que eles reúnem à noite? Não só para viciar o tribunal, mas por um motivo interessante. Lá no Evangelho de João, e também Lucas, de certa maneira, fala
Jesus disse que eles só iriam prendê-lo porque aquele era o momento e o poder das trevas. Então aquele era um momento em que esses homens, que eram profundos conhecedores da palavra, das profecias acerca do Messias, e que deveriam apontar para Cristo como Salvador, iam mostrar todo o pecado deles, todas as trevas que haviam no coração deles, toda a injustiça que havia sobre eles. Lembre-se, João descreve esses homens como eles amaram mais as trevas do que a luz, porque eles não queriam se aproximar da luz e terem os seus pecados condenados. Além disso, ao fazer essa reunião noturna, não haveria multidão para prejudicar essa reunião. Jesus tinha um séquito de seguidores da Galileia, que era um séquito enorme. Jesus tinha pelo menos 500 discípulos. Agora imagina eles fazendo essa reunião em plena luz do dia. Haveria sim um problema, um tumulto. Então reunir-se à noite era a maneira sutil de fazer com que aquele tribunal não sofresse nenhum tipo de variação, nenhum tipo de interferência. E é interessante que ao fazer isso eles mostram o quanto eles odeiam Jesus, e mostram para nós, meus irmãos, duas coisas interessantes: o quão é inútil uma religiosidade sem Cristo. Esses homens eram os homens mais religiosos que pisavam na terra naquele momento, mas porque não tinham Cristo, a religião deles era inútil, tão inútil que eles estavam julgando como algo bom matar Jesus, o Messias, o Salvador. A segunda coisa é como os nossos ídolos podem turvar o nosso coração. Sabe por que eles odiavam Jesus? Porque Jesus havia dito que eles cometiam dois pecados, que são pecados muito comuns na igreja hoje: simonia e sacrilégio. Simonia são pessoas que tiram vantagem da religião. Você conhece pastores assim, não é mesmo? Que roubam pessoas, prometendo bênçãos, não é mesmo? E sacrilégio é muito comum também. Sacrilégio é se apropriar daquilo que é sagrado. Por exemplo, quando você não é dizimista, você está cometendo o pecado de sacrilégio, porque o dízimo é de Deus. Você está se apropriando de algo que Deus separou para ele. Eles faziam isso, e Jesus disse: vocês então transformaram todo o culto e o templo num covil de salteadores. Vocês são um bando de lobos matadores. Vocês destroem a religião. Diante disso, ao invés de se arrepender, de crer em Cristo, o que eles decidem fazer? Julgar e matar aquele que é a esperança de salvação. Além desses problemas, nós temos outra irregularidade na reunião do Sinédrio, que tem a ver com a ocasião. O Sinédrio tinha uma regra interna de que às vésperas de uma festa religiosa, tal como a Páscoa, não se podia reunir o Sinédrio para condenar ninguém. Então aquela reunião para condenar Jesus estava acontecendo às vésperas da Páscoa. Na verdade, a Páscoa familiar, a refeição Seder, já tinha acontecido naquela quinta para sexta à noite, e a Páscoa no templo ia acontecer naquele dia, na sexta-feira. Então eles estavam julgando uma pessoa num dia que não se podia julgar. Além disso, outra regra foi quebrada: eles não podiam condenar ninguém à morte numa festa religiosa. Jesus não poderia ser condenado à morte naquele tribunal durante aquela festa. Não satisfeitos, outra regra interna do Sinédrio foi quebrada: era proibido executar a pena capital no dia da Páscoa. Por motivos religiosos,
eles haviam entendido que durante a Páscoa eles não podiam punir ninguém com a morte. Todas essas regras estão sendo quebradas aqui. Além disso, meus irmãos, ainda que nós não entremos em detalhes hoje, ao ler toda a perícope, você percebeu alguma testemunha elencada pelo Sinédrio em favor de Jesus? Aquele tribunal só elencou testemunhas favoráveis ao próprio tribunal. Outra coisa que nós temos aqui é que a pena de morte foi lavrada no mesmo dia. O Sinédrio tinha outra regra interna de que as penas de morte só poderiam ser dadas um dia após a reunião do Sinédrio. E Jesus foi, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, sentenciado à morte. Então esse simples versículo que Marcos nos escreve aqui, tem todos esses detalhes da tradição do Sinédrio, mostrando para nós o quê? Quão vil e pecadores eram aqueles homens, e o quanto eles estavam torcendo a justiça para matar Jesus Cristo, mostrando para nós, meus irmãos, algo terrível, como nós somos hábeis em cometer injustiça diante dos nossos interesses pessoais. Talvez você olhe e fale assim: eu não sou como essas pessoas, pastor. Você é. Quantas vezes você acusou alguém injustamente? Quantas vezes você tomou partido de alguém que estava errado porque era seu amigo e depois você ficou sabendo de toda a podridão? Quantas vezes você toma partido de você mesmo, condenando outros, sendo que você está cometendo pecados piores? É isso que Jesus disse, para a gente não cometer juízos hipócritas. Jesus não falou isso para o mundo, ele falou para os discípulos. Quando você for ver o cisquinho no olho do seu irmão, tira primeiro o tamanho do pedaço de madeira que está no seu olho. Ou seja, esses homens aqui representam eu e você, querido, injustos, pecadores, parciais, cheios de justiça própria. Veja só, vou dar um exemplo bobo. Às vezes, a sua esposa briga com você porque você deixa a toalha jogada em cima da cama. Existe algum mandamento de Deus que proíba isso? Não. Mas por sentimento de justiça própria, que ela acha que aquilo não é apropriado. Eu sei que não é, mas por justiça própria, o que ela faz? Ela briga e gera uma discussão. Você, por às vezes ficar chateado porque a sua mulher comprou uma marca ou outra, gastou um pouco mais no supermercado, o que você faz? Você briga com ela. Qual o mandamento ela quebrou? Isso é só justiça própria, igualzinho desses homens. Essa é a lição que a gente tem que tirar aqui. E piora as coisas, porque quando a gente está vendo o Sinédrio, Marcos agora nos mostra um discípulo de Jesus. Verso 54, Pedro seguira de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Marcos agora, ele quebra a visão do que está acontecendo com Jesus e nos mostra Pedro. E antes da gente tirar as lições espirituais preciosas desse versículo, a pergunta é: por que Marcos fez isso? Marcos fez isso para narrar de tal maneira que nós entendamos que aquilo que vai acontecer com Jesus e aquilo que vai acontecer com Pedro acontecem de maneira simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Jesus está lá dentro, sendo julgado, cercado de homens vis, Pedro está diante de uma fogueira, cercado de serventuários e negando Jesus. Jesus está sendo julgado e falando: eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, eu vou vir julgar vocês. E Pedro está lá fora dizendo: eu não conheço esse homem. Marcos faz isso para a gente entender que essas coisas acontecem ao mesmo tempo e nós então termos uma comparação entre a atitude de Cristo e a atitude do seu discípulo, Pedro. E o que ele ensina sobre Pedro? Primeira coisa e a mais óbvia: Pedro seguia de longe. Meus irmãos, Marcos não está interessado em nos dar
ideias geográficas e espaciais. Ah, Pedro está a 50 metros de Jesus. A ideia de seguir de longe aqui tem a ver com a vida espiritual de Pedro. Naquele momento, nós temos que entender o que está acontecendo com Pedro. Algumas horas antes, Jesus esteve no cenáculo com Pedro e disse: todos vocês vão se escandalizar. E naquela cena, Pedro, de maneira veemente, de maneira até agressiva, ele disse que jamais haveria de acontecer aquilo, e que ele era melhor do que os outros. Ainda que todos te neguem, eu vou com o Senhor até a morte. Mais adiante, Pedro é chamado por Jesus para vigiar e orar, para que ele não entrasse em tentação. E quando chegou o momento nevrálgico de estar com Jesus, ele vai para longe, ele foge. Isso nos mostra então o quê? A condição espiritual de Pedro é de alguém que agora não está andando próximo a Jesus. Toda essa narrativa está nos ensinando que Pedro e os demais apóstolos aqui não estão seguindo Jesus de perto, eles estão de longe. Ou seja, a maneira de seguir Jesus não está boa. E esta maneira, como nós vamos ver, leva a grandes tentações, grandes pecados. Seguir Jesus de longe nos deixa à mercê de muitas situações intrincadas que vão nos tornar vulneráveis ao pecado, incapazes de resistir às tentações. E é isso que Marcos e também Mateus estão dizendo. O pastor presbiteriano já falecido, R.C. Sproul, ele diz: quando nós lemos esses textos, não estamos interessados em apenas lições de história, por mais importantes que elas sejam. Quando lemos a palavra de Deus, sempre devemos procurar entender como o texto das Escrituras aplica-se a nós hoje. Era e é típico dos seguidores de Jesus distanciar-se no momento da crise. Quando o nosso bem-estar é ameaçado, é fácil recuarmos. Portanto, temos de nos perguntar nesse texto: se fizéssemos parte do grupo de seguidores de Jesus nesse momento, será que teríamos fugido? Será que teríamos mantido uma distância segura de Jesus? Ou seja, o que esse homem está nos ensinando é: Pedro aqui está visando o seu bem-estar. Pedro aqui não está se importando de fato com o destino, a morte de Jesus e o fato de se identificar com Jesus. Outra coisa que a gente aprende ao ver Pedro agindo é como é fácil nós nos colocarmos em situações de tentação. Pedro já havia falhado anteriormente, quando ele fugiu. Não satisfeito, se ele tivesse fugido e ficado longe, ótimo. Não satisfeito, ele volta por curiosidade para ver o que vai acontecer com Jesus. E ao fazer isso, ele se coloca numa situação em que ele não estava preparado. E é interessante que nós somos muito capazes em fazer isso. Nós caímos em uma tentação e, infelizmente, voluntariamente, nos arrastamos para outra situação, a qual a gente não vai conseguir vencer. Pense num namorico aí. Pense num namoro, né? O indivíduo, o que ele faz? Ele pensa o seguinte: não, eu posso namorar com a minha namorada, sozinho, no escuro, andando de carro com ela, né? Não vai acontecer nada. Os beijos acalorados passa para a mão boba, e depois passa para outras coisas, e ele só vai se colocando em tentação. Quando vê, a menina está grávida. Em vez de ele ter parado no primeiro estágio, não, ele vai procurando mais e mais tentações, se coloca numa situação pior. E meus irmãos, existem exemplos bíblicos sobre isso. Pense no rei e profeta Davi. O profeta e rei Davi, no tempo em que os reis saíam para a guerra, o que ele fez? Ficou em casa. Diz o texto sacro que naquele dia ele acordou tarde. Olha, ele era o regente da nação, ele deveria governar a nação, havia muita coisa importante para ele fazer como rei, e ele acorda tarde.
Acordou tarde e foi trabalhar? Não, ficou vadiando em cima do terraço do palácio. Outra situação, ele começa a olhar para uma mulher cobiçosamente, e ao invés dele ajoelhar, orar e pedir a Deus graça, o que ele faz? A chama. Ele se deita com ela, e vai piorar. Ele chama o marido dela da guerra, e embebeda aquele homem para ele se deitar com ela, para encobrir o crime, o pecado dele. O homem é piedoso, ele não faz isso. O que ele faz? Põe Urias o heteu na frente da batalha e o mata. Vocês perceberam como ele foi colocando-se em situação de tentação, e como nós somos hábeis em fazer isso? É só pensar na sua vida, quantas vezes você faz isso? Quantos cristãos que estão com problemas, às vezes espirituais, e pensam assim, eu vou abandonar a igreja um pouco? Quantos irmãos estão com problemas familiares e pensam, deixa isso para lá, é só a gente ficar longe que resolve? E aí a gente vai se colocando num pecado atrás do outro. E a outra lição espiritual que nós temos aqui é essa: o pecado nunca anda sozinho. Pedro negou a palavra de Jesus, Pedro não vigiou, Pedro não orou, Pedro fugiu, Pedro seguiu de longe. E a próxima coisa que ele vai fazer? Ele vai negar Jesus. Agora, como é que Pedro chegou aqui? Marcos não narra, mas João nos diz que ele entrou no palácio do sumo sacerdote por meio de um discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, provavelmente o apóstolo João. Ele tinha conhecidos no palácio, ele entra, conhece aquelas pessoas e então faz com que Pedro entre. Mas aqui tem um detalhe importante que está implícito em tudo isso. Pedro consegue entrar no palácio porque aquela tropa que foi prender Pedro e os discípulos, que viu Pedro cortando a orelha de Malco, já tinha voltado à fortaleza Antônia. E por que isso é importante? Porque se naquele momento aquela tropa visse Pedro, ele não sairia impune daquele lugar, eles iriam pegá-lo. Mas como a tropa não estava lá, Deus dispôs todas as coisas. João conseguindo entrar no palácio, a tropa que não estava lá, Pedro que é curioso, tudo isso Deus havia determinado na eternidade, para que naquele momento crucial da vida de Pedro, ele pudesse pecar, ele pudesse falhar, e ele então se tornasse o Pedro que mais adiante Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Mostrando que essas situações que parecem aqui fora de lugar, que parecem a esmo, bobas, estão aqui no governo de Deus. E aí veja uma coisa interessante: Pedro consegue entrar e ele vai direto para perto de uma fogueira que estava ali. Era frio nessa época em Jerusalém, e ele não tinha um telhado ou as paredes como Jesus, que está num cômodo. Então ele agora se aproxima dos serventuários, tentando um pouco de conforto naquela situação, mas ao fazer isso, ele está se aproximando da sua queda. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: quando ele chegou à casa do sumo sacerdote, furtivamente foi se assentar com os servidores, para que não se suspeitasse que ele pertencia a Jesus. A proximidade do fogo do sumo sacerdote não era um lugar adequado, nem os seus servos, eles eram uma companhia inadequada para Pedro, mas foi assim que ele mesmo se colocou em tentação. Ou seja, Pedro procurou o conforto, procurou más companhias, e ao fazer isso, ele entrou em tentação. Conforto e más companhias. Não é isso que muitos crentes fazem hoje? Tem muito crente que não tem amigo dentro da igreja, mas se olhar, ele tem um monte de amigo no mundo, e só procura na vida o quê? Conforto. Se tiver que perder alguma coisa por Jesus, não está disposto não. Então Pedro aqui representa essas pessoas que seguem de longe, que eles voluntariamente se colocam na roda dos escarnecedores, e que eles não têm problema com isso, e mais, que ao buscar conforto, eles negam Jesus. Pedro falhou antes,
está falhando agora, ao não se identificar com Cristo, ao não entender que toda aquela situação que ele está buscando, ele está mostrando toda a sua desobediência em relação a Deus. Lembre-se, a cena acontece ao mesmo tempo, não é? Então o contraste aqui é o seguinte: lá dentro nós temos Jesus, diante de um tribunal injusto, de homens que querem matá-lo, debaixo de uma grande pressão, sob juramento, e nós temos um Jesus pacífico, piedoso, justo, inocente. Do outro lado da parede, nós temos Pedro, desobediente. Tinha tudo a seu favor para obedecer, mas o resultado falhou miseravelmente, mostrando como nós somos fracos, como nós somos suscetíveis ao pecado e à tentação, como nós não percebemos que o pecado é sutil e entra nas nossas vidas nos cegando. Por outro lado, Jesus vence todas as tentações. Jesus que morre por pessoas como Pedro, como eu e você. Olha a beleza da cena. O discípulo que é o líder dos apóstolos, negando miseravelmente Jesus, se comportando de uma maneira completamente descabida, no momento nevrálgico, falha. Mas mesmo assim, Jesus morreu por esse homem, e Jesus morreu por cada um de nós que somos crentes e somos como Pedro, ou às vezes muito piores do que ele. Essa é a beleza de Jesus. A cena toda mostra a beleza de Jesus. Ele está ali debaixo de toda aquela injustiça para nos salvar. Ele está sofrendo o abandono de todos os seus discípulos para nos salvar. Ele está sendo negado por aqueles que deveriam falar: sou de Jesus, para nos salvar. Esse é o grande contraste que a gente tem aqui. Marcos então agora volta no verso 55 ao Sinédrio. Diz verso 55: e os principais sacerdotes e todo o Sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Marcos agora volta ao julgamento e, sem rodeios, ele nos informa que os principais responsáveis pela morte de Jesus eram os membros do Sinédrio. Em nenhum momento Marcos, João, em nenhum momento Lucas, Mateus negam que os principais responsáveis pela morte de Jesus eram os principais líderes do povo de Deus. Na verdade, ao narrar essas irregularidades, eles estão dando plena ciência para nós. Os principais culpados por matar Jesus foram os líderes. É interessante que como algumas pessoas tomam ódio dos judeus, sendo que não foram todos os judeus que mataram Jesus. Jesus era o quê? Os apóstolos eram o quê? Os 500 discípulos de Jesus até aqui eram o quê? Não foram os judeus que mataram Jesus, foi o Sinédrio que matou Jesus, que tentou a todo custo condenar Jesus religiosamente, para apontar para os romanos: esse homem tem que morrer. E aqui eu não estou desculpando a grande massa que no outro dia, influenciada, liderada pelo Sinédrio, vai gritar: nós queremos o sangue desse homem, nós queremos que ele morra. Nós não estamos negando isso, mas a verdade é que o Sinédrio, como líder, é o principal. Veja só, a gente tem que aprender isso. É um princípio que vale para a nossa vida como um todo. Eu vou aplicar isso no casamento. Se a sua esposa pecar, a culpa é de quem? Dela. Mas a responsabilidade é de quem? Sua. Você é o líder. Então você, homem, tem responsabilidade por liderar a sua esposa. Então veja, de quem é a responsabilidade disso aqui? O Sinédrio. Eles são os líderes. Eu sou responsável por vocês. Por isso que pastor chega no fim da vida todo quebrado, né? Porque vai tomar café da manhã e ele pensa: o irmãozinho tem 3 domingos que não vai da igreja.
o Beltrano está falando mal do outro? Porque ainda que a culpa seja sua, a responsabilidade é minha. Eu vou dar conta de você para Deus. Então aqui, Marcos está mostrando para a gente toda essa responsabilidade do Sinédrio. Para que a gente fique claro, ó, são eles que estão levando Jesus à morte. E isso é chocante, porque esses homens deveriam apontar para Jesus e falar: é o Messias, é o Cristo de Deus, nós devemos amá-lo, nós devemos crer nele. Eles, como líderes, se responsabilizaram pela morte do Salvador. E eles iriam forçar até Pilatos, com uma falsa acusação: se você não condenar Jesus, você é inimigo de César. Olha a falta de escrúpulos desses homens. E aqui então, Marcos nos mostra que estes responsáveis, diz que eles procuravam um testemunho contra Jesus. Veja, meus irmãos, eu não sou advogado, não sou jurista, mas pelo pouco que eu entendo do código de disciplina da nossa igreja, quem elenca no júri as testemunhas não é o juiz em si, ou seja, são as partes. Ou seja, eu é que escolho a testemunha que vai poder falar mal do outro ou bem de mim. O trabalho do juiz é julgar, não elencar as testemunhas. Mas aqui o que nós temos? Nós temos um tribunal que ele mesmo procura as testemunhas contra Jesus. E veja, esse mesmo tribunal é aquele que acusa Jesus. Como eu disse, né? Isso no código de disciplina, por exemplo, nosso, é alguém que faz a denúncia e a queixa. Em outros tipos de tribunal é o promotor, mas não é o tribunal em si que faz isso. Aqui é o tribunal que, digamos assim, apresenta as testemunhas, o tribunal faz a acusação e o tribunal serve como polícia, porque foi o tribunal que prendeu Jesus e é o tribunal que está buscando provas testemunhais contra Jesus. Ou seja, tudo que eles estão fazendo é o quê? Errado. E como eu disse antes, aonde estão as testemunhas de Jesus? Aonde estão as pessoas que vão falar assim: ele não fez nada, ele não tem crime nenhum? Então aqui nós vemos o Sinédrio fornecendo testemunhas, e meus irmãos, não são testemunhas qualquer, eles procuravam testemunhas que pudessem mentir e falar mal de Jesus, para condenar Jesus numa sentença que eles já tinham dado: nós temos que matar esse homem. Ou seja, vamos procurar alguém aí, você quer falar mal de Jesus para ele morrer? Quero, então vem. Depoimentos falsos iam ser fornecidos, e aqui o Sinédrio é que promoveu isso. E lembre-se, eles eram muito persuasivos em fazer isso. Eles forçavam pessoas a dar falsos testemunhos, e não só forçavam pessoas a dar falsos testemunhos, como eles forçavam pessoas a não darem testemunho correto. Você se lembra de um jovem cego de nascença, curado por Jesus no Evangelho de João? Eles forçaram os pais daquele jovem a não testemunhar a favor de Jesus, falando o quê? Se vocês falarem bem desse homem, a gente expulsa vocês da sinagoga. Ou seja, vocês não são parte mais da igreja, vocês têm que falar mal dele. Por isso um comentarista ele diz o seguinte: as autoridades religiosas judaicas foram atrás de pessoas dispostas a perjurar contra Jesus, o que não era tecnicamente a função deles, e ainda fizeram com que essas pessoas fizessem falsas acusações, a fim de fornecer ao Sinédrio provas necessárias para justificar sua sentença contra o Senhor. Isto é, eles buscavam testemunhas de acordo com o seu alvitre, sua necessidade. Em nenhum momento o princípio de justiça, de dar àquele homem testemunhas que fossem favoráveis, passou na mente deles. A preocupação deles não era a justiça, a preocupação deles era matar Jesus. E para isso eles estavam dispostos a quebrar todas as leis do Sinédrio,
e pior, a lei de Deus. Se eu não me engano, existe um mandamento entre os 10 que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E veja, eles estavam quebrando um princípio maior por trás de tudo aquilo. Deus elenca seres humanos para o magistrado, a fim de, por meio desses homens, exercer justiça, juízo e punir o mal e elogiar o que é bom. É só você ler Romanos 13, 1 a 4. Mas como o pecado governava o coração desses homens e havia cegado esses homens ao máximo, eles estavam quebrando esse princípio de que Deus chama homens para julgar retamente, de que Deus chama homens para serem, entre aspas, deuses, como nós lemos no Salmo 82. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Ou seja, vocês magistrados, vocês são Elohim, vocês são pessoas avultadas, escolhidas por mim, para fazer a minha vontade. É por isso que os nossos governantes, eles deveriam governar segundo os princípios de justiça e juízo da palavra. Isso é negado pelas pessoas. O Estado é laico. Mentira! Quem botou isso na sua cabeça conseguiu enganar você. O Estado tinha que ser representante de Deus. Quando nós estudamos isso nos 10 mandamentos, sobre os princípios puritanos de interpretação, eles ensinam ainda que os nossos governantes deveriam exercer justiça e juízo segundo a Bíblia, e eles deveriam ensinar a Bíblia para a gente. Esses homens aqui estavam quebrando isso. Por isso o Salmo 82 os condenava, muitos anos antes, 1000 anos antes. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, e estabelece seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O Salmo mostra, profeticamente, que haveria esse momento em que eles quebrariam o juízo e a justiça, mas Deus viria julgar. Jesus vai mencionar isso mais adiante, e nós já meditamos bastante, porque esse juízo e justiça acontecerá na queda de Jerusalém. Eles haveriam ser dizimados por Jesus Cristo. Jesus voltaria, entre aspas, em glória, e destruiria esses homens por aquilo que eles estavam fazendo ali, mostrando para eles: vocês são apenas homens, não passam de homens. Qualquer governante, qualquer líder, qualquer homem não passa de erva. Então esses homens avultados e selecionados, que deveriam exercer essa função, um dia eles estariam no tribunal físico de Jesus. Um dia eles estariam no tribunal do dia eterno de Jesus. Mas quem é o personagem principal dessa cena? Jesus. Marcos diz que eles não puderam encontrar nada contra Jesus. Essa cena nos remete àquilo que nós lemos lá em Isaías 59 hoje, que o Senhor se vestiu com a sua justiça, com o seu braço ele venceu. Aqui Marcos nos mostra o que? Não há injustiça da parte de Jesus. No contraste com aqueles homens ímpios, Jesus é completamente justo. Nunca eles poderiam achar nada contra Jesus. Sua vida foi perfeita do começo ao fim. Desde pequeno, Jesus obedeceu à lei de Deus. Desde pequeno, Jesus nunca teve um pensamento impuro. Jesus nunca teve um olhar impuro. Jesus nunca falou nada impuro. Desde pequeno, o prazer dele estava na lei de Deus, como o Salmo 40 fala. Desde pequeno, ele vivia para fazer a vontade de Deus, a qual ele disse que é a sua comida e bebida. A lei divina não podia condenar Jesus, ainda que a lei dos homens estava sendo torcida para condenar Jesus. Marcos faz questão de mostrar, ele não é um pecador como nós,
Jesus é completamente inocente. A lei de Deus nunca teve nada contra ele e nunca terá. E aí veja, Jesus é inocente. Como as pessoas usam mal essa ideia, né? As criancinhas são inocentes, de jeito nenhum. Nesse mundo, só 3 pessoas inocentes pisaram nele: Adão e Eva antes da queda, e depois Jesus. Nós, ainda que salvos, nunca seremos inocentados. Naum 1:3 diz: Deus nunca inocenta o pecador. Nós somos justificados, é diferente. Inocentados jamais, porque a inocência tem a ver com a relação da pessoa com a lei de Deus, e a gente já nasce, por natureza, quebrador da lei de Deus. Seu filho, que está no ventre seu sendo gerado, não é inocente. Você não é inocente, nunca vai ser inocente. Inocente é Jesus, porque desde o princípio até o fim, ele cumpre a lei de Deus, e porque ele é inocente, ele pode ser o nosso Salvador. É por isso que somente Jesus pode morrer para salvar pecadores. Ele é perfeito, ele é inocente. Então Jesus é o perfeito e inocente Salvador que nós precisamos. Como disse Pedro, ele é o justo que morre pelos injustos. E é por isso que esse tribunal e nenhum outro tribunal pode encontrar nada para condenar Jesus. Ele é completamente justo. E sabe qual é o benefício disso? Paulo diz o seguinte: justificados, não inocentados, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, a justiça que eu e você como crente temos, é a justiça do Cristo que esteve diante do Sinédrio. Ele se vestiu com justiça, e agora o que ele faz? Ele nos veste com a sua justiça. Por isso, a nossa salvação, ela tem 2 mãos. Com uma, a gente tira a nossa justiça própria, todo o nosso pecado, todo o nosso sentimento de que nós somos bons, de que nós podemos obedecer e fazer alguma coisa. E com a outra nós nos vestimos da justiça de Cristo, cobertos pelo sangue daquele que cumpriu a lei até o fim. Esse é o Jesus que está sendo condenado injustamente aqui. Como viver esse texto? Em primeiro lugar, eu quero ler uma aplicação do J.C. Ryle, que diz o seguinte: no livro de Eclesiastes, Salomão nos relata de um dos males que viu debaixo do sol: o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Eclesiastes 10:6. Não podemos imaginar uma mais completa ilustração das palavras de Salomão do que aquilo que acabamos de ler nessa passagem. Vemos o Filho de Deus, em que todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão ocultos, ou seja, aquele que é mais rico no mundo, intimado, como se fosse um malfeitor, à presença de todos os principais sacerdotes, anciãos e escribas, os tolos, que estão sentados em lugar alto. Vemos os dirigentes da nação judaica combinarem para executar o seu próprio Messias, julgando aquele que um dia virá em glória para julgar aqueles juízes e toda a humanidade. Isso é espantoso, não é mesmo? Mas aconteceu. Em segundo lugar, observemos nesse versículo aquilo que eu disse no meio do sermão: como nós somos rápidos em nos arrastar à tentação. Nós lemos aqui que quando Pedro seguiu Jesus de longe, ele foi para perto da fonte de tentação. Não saiamos daqui hoje sem tirar disso sabedoria. Não saia daqui sem entender como isso tem acontecido na sua vida. Quais são as fontes de tentação que você está voluntariamente se aproximando delas? Quais são elas? O que tem te atraído e que em vez de você dar um basta, você tem se aproximado? Porque um dia isso vai acabar mal. Em terceiro lugar, Pedro nos mostra como nós somos presunçosos.
Sua imprudência e presunção fez com que sua fé passasse por um teste que ele não estava preparado. Pelo contrário, por não vigiar e orar, ele estava totalmente despreparado. Quantas vezes nós nos colocamos nesses testes, assentando entre as más companhias? Quantas vezes nós nos colocamos nesses testes, ao pedir algo para Deus, que nós não damos condições, não temos condições de lidar? É essa presunção de Pedro que pavimentou o caminho dele para a sua maior transgressão que viria: negar Jesus 3 vezes. É sábio da minha parte e da sua nós não fazermos o mesmo, nós não nos colocarmos voluntariamente em tentação e nós entendermos o limite da nossa fé. Quarto lugar, trata-se de uma verdade experimental que não pode ser esquecida por nós. Quando um crente começa a desviar-se e abandonar sua primeira fé, raramente ele vai parar naquele primeiro erro. Raramente. Dificilmente esse crente tropeça uma vez. É assim que acontece. As pessoas deixam de obedecer no mandamento, as pessoas deixam de vir na igreja, elas deixam de orar, elas deixam de ler a Bíblia, e quando você vê, elas já estão no tremendal de pecado. Sabe por que isso acontece? Porque o pecado nos cega, o pecado nos encobre o entendimento espiritual, para que nós não tenhamos bom senso e discrição ao seguir a Jesus. Ele joga fora o nosso tino, o bom siso. Isso tem acontecido com você? Você já teve o primeiro passo? Peça a Deus que não tenha o segundo, porque o pecado é como uma grande pedra que roda colina abaixo. Quanto mais ela roda, mais ela vai ganhando velocidade. Quanto mais tempo o crente continua pecando, mais rápido será o seu curso. Nós vimos isso com Davi, não é mesmo? Começou com ociosidade e terminou com assassinato. O Pedro que nós conhecemos aqui começou por dizer: eu jamais, e terminou dizendo: não conheço Jesus. Por isso, se nós sabemos alguma coisa da verdadeira religião que salva, é que nós devemos tomar cuidado com os primeiros passos dos nossos desvios, porque os nossos desvios, os nossos pecados, são como uma torneira. A torneira começa a vazar gotinha após gotinha, e o que você faz? Aperta mais. Cada vez que você aperta, você espana a bucha, até que um dia a volta é completa e ela não para mais de sair, não é mesmo? O pecado é assim: desvia um pouquinho, desvia mais um pouquinho, quando você vê, a pessoa é uma porteira aberta diante do pecado. Por isso a gente tem que aprender a orar como Jesus disse: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedro não vigiou, Pedro não orou, Pedro fugiu, e agora ele segue de longe. Essa é a receita perfeita para o desastre. Interessante. Por quê? Receita de bolo seguida à risca por grande parte da cristandade. Quantos hoje não leem suas Bíblias diariamente? Quantos hoje não têm uma vida de meditação na palavra? Quantos hoje nunca leram um livro teológico para aprender sobre os seus pecados, sobre a sua vida, sobre qualquer área da sua vida? Quantos hoje deixam as programações da igreja pensando: eu não preciso disso,
Para que eu vou aprender sobre casamento? Tem 30 anos que eu estou casado. Mas 30 anos de uma desgraça de um casamento, né? Veja, seguir de longe Jesus vai levar ao desastre. Por quê? Quem me garante que sua fé é verdadeira já que você segue de longe? A de Pedro era, mas e a sua? O que a gente tem que fazer? Buscar intimidade com Jesus. Para o mundo é perda de tempo. Para muitos crentes hoje, perda de tempo. Afinal, eu prefiro trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. Eu prefiro distrair mais. Continue assim. O fim é certo. 8ª aplicação. Muitas pessoas usam essa passagem para promover antissemitismo. Querido irmão, como eu fiz questão de salientar, aquele sinédrio é uma representação de como nós somos pecadores. Eu e você somos assim. Então significa o quê? Nós não devemos odiar os judeus. Como Paulo nos ensinou, a gente tem que amá-los, orar por eles e aguardar que o grande mistério de que Deus voltará e salvará Jacó se concretize. E diante disso, investir na evangelização e pregação para os judeus. É isso que a gente tem que fazer. E lembre-se, seus pecados estavam sendo lançados sobre Jesus? Então, de certa maneira, você também colocou Jesus na cruz. Não odeie nenhum povo, ninguém. Nós temos que fazer o bem a todos os homens. 9º lugar, quão baixo nós podemos chegar na ideia de justiça? É só você olhar nossos relacionamentos. Muitos deles estão baseados num sistema de justiça própria. O fulano não me agradou, não gosto dele. Ele quebrou alguma lei de Deus? Não. Então quem é você para não gostar dele? A nossa justiça grita alto, né? Mas toda justiça própria é injustiça diante de Deus. Não tendo justiça própria, diz Paulo, mas aqui é mediante a fé em Cristo Jesus. Busque a justiça de Cristo e não a sua. E quando você olhar para a sua, core de vergonha, clame a Deus, me ajude, Senhor, há muita injustiça em mim. E em último lugar, quão maravilhoso é meu Jesus, seu Jesus. Jesus morreu por nós, sendo julgado injustamente. Jesus se submeteu a tudo isso porque Ele nos ama. Você já imaginou uma coisa dessa? Toda injustiça, todo mal, tudo ali, porque Ele queria salvar a mim e a você. Não havia ninguém, não é mesmo? Só um que podia interceder e nos salvar: Jesus Cristo. Por isso, só há salvação em Jesus. Você já conhece Jesus, o justo, como único e suficiente Salvador? Se não, suplique a Ele: vem ser meu Senhor, vem ser meu Salvador. Eu quero a tua justiça. Sou pecador, preciso de você, Senhor. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus nos ajude.